Oi, meu nome é Isadora, sou mãe do Arthur e da Augusta. O Arthur tem 6 anos, o Augusto tem 2. O Arthur já tem um diagnóstico fechado de autismo. O Augusto ainda está em investigação. Começou a ir na psicóloga, está fazendo tudo direitinho pra gente descobrir se ele é ou não. E o Arthur, com 4 meses, ele deu epilepsia. Ele desmaiava, só ficava com o olhinho aberto. E aí a gente correu com ele pra Barbacena, porque aqui em São João não tinha neuropediatra, então a nossa única opção foi correr com ele pra Barbacena. Então depois que ele começou a dar numa segunda-feira, na sexta-feira a gente conseguiu um médico pra ele. E daí ele já começou a tomar remédio, fez tratamento 2 anos. Com 1 ano e pouco no meu coração de mãe eu já sentia que o Arthur tinha alguma coisa diferente. Só que quando eu descobri que o Arthur era autista e que ele tinha alguma coisa diferente, ele não era igual às outras crianças, o autismo ainda não estava em alta volta agora. Então eu não tinha conhecimento sobre o que era o autismo. Então eu tenho uma afilhada que parei em idade com ele e eu comecei a observar que ela fazia umas coisas e o Arthur não. Não querendo comparar, porque criança não é igual a outra, mas eu comecei a ver muita diferença. O Arthur entrou na escolinha com 1 ano e 7 meses. Por causa que ele deu epilepsia também, ele começou a fazer fisioterapia, que ele demorou a andar. Então, eu vi a diferença. Ele entrou na escolinha, ficava mais afastado das crianças. As crianças brincavam junto, ele não comia qualquer coisa. Então, isso aí eu já fui vendo, que ele era diferente. Aí, desde então, eu comecei a pesquisar, comecei a correr atrás. Tudo que eu podia fazer para ajudar ele, as pessoas falavam, vai então médico, eu levava, faz isso, eu fazia. Então, depois que eu levei o Arthur em outros lugares, passei por outras psicólogas e lá cheguei até em um lugar que eu já sentia que ele era autista. Depois que eu comecei a pesquisar, eu já sentia que ele era autista. E eu cheguei aí numa psicóloga que eu levei o laudo dele falando que as coisas que ele fazia, ela fez anamnese comigo, com o pai dele, e ela e a outra psicóloga falou comigo que, pelo que eu falei lá, achava que ele não era autista. Porque eu ficava muito em cima, não deixava ele fazer nada. Mas era cuidado de mãe, porque eu já sabia que tinha alguma coisa diferente com ele. Então, era cuidado de mãe que eu tinha. Oi. Então, e eu ainda sem entender, só por pesquisar, correr atrás. E tudo que eu via eram as coisas que o Arthur fazia. O Arthur era louco com o ventilador, coisa que girava. Carrinho, ele virava os carrinhos pra brincar e rodava as rodinhas, enfileirava os carrinhos, caminhão, loucura com caminhão, carro de bombeiro. Então, assim, eu fui olhando. Só que aí depois que... Aí eu levei ele no médico dele também, e o médico falou que achava também que ele não era. Só que eu já sentia, eu sabia, não importava que o médico falasse, que eu já sentia que ele era. Então, eu fui correndo atrás, fui em outro médico. Aí teve a pandemia, aí que ele ficou pior, ia ficar só em casa. Aí eu marquei médico pra ele, e só tinha online, mas eu queria presencial, porque eu queria conversar, eu queria desabafar. E aí eu levei ele no médico. E foi aí que ele fechou o diagnóstico. E foi aí que o médico me ouviu, eu expliquei tudo, e aí fechou o diagnóstico dele. Por mais que eu já sabia, eu já sentia que ele era autista, já tinha certeza absoluta. Mas na hora que o médico falou, fechou o diagnóstico, mãe, ele é autista mesmo, o diagnóstico dele tá aqui, tá fechado. Eu acho que me deu um choque de realidade. Porque eu tinha medo, porque a gente ia passar, porque muito preconceito. Então, eu, sem saber, muito nova, então, sem conhecimento, eu tinha muito medo. Então, naquela hora, o meu mundo caiu. Eu só conseguia chorar. Mas em nenhum momento eu pensei em desistir do meu filho. Em momento algum eu pensei em desistir de correr atrás, como eu já estava fazendo. Então, na hora foi só um choque de realidade mesmo, mas só me deu mais força para me correr atrás, para me fazer tudo que eu podia, tudo que eu posso no desenvolvimento dele. Então, ser mãe de autista é um desafio muito, muito, muito grande mesmo. Cada dia que passa é um conhecimento a mais, é um desafio a mais. Nenhum dia é igual, porque tem as crises, e ainda mais agora com 2, o Augusto agora está em processo de investigação também, mas tem dia que bate o desespero, tem dia que dá vontade de fugir e só chorar, mas é Deus que dá força pra gente seguir e correr atrás, e querer o melhor pra eles. E eles são minha vida.
Agora eu paro pra pensar, eu choro, tem dia que a gente fica com raiva, mas eu não me imagino eu sem os meus filhos. Igual hoje. Hoje foi esse dia. E cada dia que passa é uma força que eu não sei explicar de onde que vem. É uma coisa assim, sem explicação. E depois que eu achei a clínica, Metamorfose, eu me senti acolhida. Lá eu me sinto bem. Eu antes não tinha nem vontade de levantar e levar eles nas terapias. Porque eu não tava tendo motivação antes de achar a clínica. Porque eu não tava vendo o resultado. Eu não tava vendo que o Arthur tava desenvolvendo. Ele tava a mesma coisa. Então, aquilo ali tava me desmotivando. Foi aí depois que eu achei a clínica, depois que ele começou a ir lá, o Arthur é muito inteligente, muito. Ele fala algumas coisas em inglês, ele conta, sabe os números e assim, ele não sabe formar frases certinhas, mas ele consegue conversar melhor, ele consegue ficar melhor nos lugares. Então assim, agora eu acordo, eu levo e a gente vê que tá tendo resultado. Então, pra mim é só gratidão mesmo que eu tenho, não só pelo Arthur, mas por mim também, por eu ser acolhida também lá. E é isso que eu desejo para todas as mães, que todas as mães consigam ter a sorte que eu tive de achar uma clínica que dê resultado pra gente, que a gente vê o desenvolvimento dos nossos filhos. Então, e pedir força para Deus, para todo dia abençoar a gente, que a gente possa ter força, sabedoria, paciência para lidar com os nossos filhos especiais, né? E ele que me dá força todo dia. Hoje foi um dia que eu tava chorando, e ele me viu chorando, ele sentou do meu lado, me abraçou e falou que você e eu. E é isso que me dá força todo dia. Eu levantar, vou correr atrás deles. Tô estudando, não trabalho fora, mas eu tô estudando, tô fazendo curso. E pra poder dar uma vida melhor pra eles.